mais um vídeo, porque hoje eu vim aqui para contar uma história muito legal. Eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes dela começar, deixa o seu like e se inscreva no canal. A historinha de hoje é Os Três Porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos. Eles já estavam grandinhos e estava na hora de seguirem o seu caminho. Então, a mamãe porquinha deu um dinheirinho para cada porquinho. E eles precisavam construir uma casinha para cada um. Os porquinhos então pegaram o seu dinheirinho e foram até uma loja de construção. Lá eles compraram os materiais para fazer as suas casinhas. O primeiro porquinho era muito preguiçoso. Ele queria acabar logo com o trabalho da casinha. Então ele resolveu fazer uma casinha de palha. A casinha dele ficou pronta rapidinho e ele pôde brincar à vontade. O segundo porquinho achou que palha não era um bom negócio e ele resolveu fazer uma casa de madeira. Ele comprou pregos, martelo e madeira e construiu a sua casinha. Só que ele estava muito cansado, então ele resolveu construir muito rápido e tirar uma soneca. O terceiro porquinho era um porquinho muito exigente. Ele gostava das coisas muito certinhas. Os 2 porquinhos já tinham terminado a sua casa, mas o terceiro estava ainda no tijolo. Ele resolveu fazer a casinha de tijolo, pois era muito forte e resistente. O primeiro porquinho já estava brincando fazia muito tempo. O segundo porquinho estava tirando um cochilo e o terceiro porquinho estava martelando, passando cimento e construindo a casa mais forte que ele poderia fazer. Enquanto o terceiro porquinho ainda estava trabalhando, os seus irmãozinhos estavam correndo e brincando. Eles foram convidar o terceiro porquinho para brincar, mas ele disse que não podia, porque ainda tinha muito trabalho para fazer. Os irmãozinhos riam dele e falavam: "Você é muito demorado, nós já construímos as nossas casas e você ainda está aí." Ele disse: "Não, mas eu preciso fazer uma casa muito segura, porque vai que o lobo mau apareça por aqui." "Ah, mas o primeiro porquinho disse: "A minha casa é segura." O segundo porquinho também: "A minha casa é segura, não preciso fazer mais nada." Mas o terceiro porquinho continuou até o final e fez uma casa muito resistente. No dia seguinte, eles estavam brincando, felizes e saltitantes pela floresta. No final do dia, foram todos para suas casinhas. E vocês não imaginam quem estava por perto só observando. Isso mesmo! O lobo mau! O lobo mau foi de mansinho até a primeira casinha, a casinha de palha. Ele chegou na porta e bateu e falou assim: "Porquinho, abre a porta, eu quero entrar." O porquinho lá de dentro falou: "Quem está aí?" E o lobo tentou disfarçar a sua voz, mas o porquinho percebeu e disse: "Aqui na minha casa você não entra." O lobo mau ficou muito bravo e ele disse: "Eu vou assoprar e a sua casa vai voar." E o porquinho nem deu bola, mas o lobo encheu de ar a sua barriga e assoprou muito forte assim, ó. E a casinha do porquinho foi pelos ares. O porquinho ficou apavorado e correu até a casa do seu irmãozinho, a casa de madeira. Chegando lá, eles entraram na casinha, se esconderam embaixo do sofá. Mas o lobo não desistiu e foi seguindo o porquinho até a casa do seu irmão.
Chegando lá, ele bateu na porta outra vez, mas os porquinhos já estavam espertos. Então, o lobo resolveu se disfarçar. Ele se disfarçou de vendedor de escovas de dente. O lobo então disfarçou e começou: "Oh, eu sou um vendedor de escovas. Vocês querem comprar uma escova hoje?" E os porquinhos lá dentro pensaram: será que realmente é um vendedor? Então eles resolveram espiar pela fechadura e viram que na verdade era o lobo mau. O lobo mau ficou muito bravo por ser descoberto e ele disse: se vocês não abrirem a porta, eu vou assoprar e a sua casa eu vou derrubar. O lobo então encheu com mais força. Ele encheu e assoprou. E a casinha dos porquinhos foi pelos ares. Os porquinhos ficaram assustados e saíram correndo atrás da casinha do terceiro porquinho. Chegando lá, eles bateram na porta desesperados, pedindo pro irmãozinho deixá-los entrar. O irmãozinho falou: "O que está acontecendo? Que gritaria é essa?" E abriu a porta rapidinho. Eles estavam apavorados e falavam: "O lobo! O lobo! O lobo! O lobo!" O irmãozinho deles então falou: "Calma, vocês estão muito apavorados. Aqui dentro vocês estão seguros." O irmãozinho da casa de palha disse: "Você que pensa, ele destruiu a minha casinha." O segundo porquinho também disse: "Você não viu nada, esse lobo é muito forte, a minha casinha foi pelos ares." Mas o terceiro porquinho disse: "Aqui você pode ficar tranquilo, porque eu dediquei muito trabalho e deixei a minha casinha ficar muito segura, e na minha casa esse lobo não entra." Os porquinhos então ficaram aliviados e começaram a cantar e dançar assim: "Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá." Nisso, o lobo apareceu e bateu na porta. Pá, 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 pá. Os porquinhos que estavam tão confiantes começaram a gritar. Ah! Foi uma correria danada. O terceiro porquinho, dono da casa de tijolo, disse: "Parem com isso, porquinhos! Eu já não disse que minha casa é segura? Vocês precisam confiar." O lobo então disse: "Deixe-me entrar." O porquinho falou: "Aqui você não entra, não." E o lobo de novo: "Deixe eu entrar, senão a sua casa eu vou derrubar." E o porquinho disse: "Aqui você não vai entrar, a minha casa é muito segura." O lobo então encheu e assoprou. Mas não conseguiu derrubar a casinha. Então ele encheu e nada da casinha voar. O lobo assoprou e já estava ficando cansado e nada de derrubar a casinha. Foi então que ele teve uma ideia. Ele resolveu entrar pela chaminé. Porque essa casinha era tão feitinha, muito bem feita, que tinha até uma chaminé. Foi então que os porquinhos ouviram o plano do lobo e resolveram pegar uma panela de água quente e colocar embaixo da chaminé. Assim, quando o lobo entrasse, ele ia queimar o bumbum. O lobo então subiu no telhado e foi tentar entrar pela chaminé. Quando ele começou a descer, ele achava que o plano estava perfeito, mas ele não contava com aquela armadilha dos porquinhos. Quando o lobo mau entrou na casinha e encostou o bumbum na panela de água quente, ele fez um grito assim: "Ah!" Queimou o bumbum e saiu correndo. Até hoje, ninguém nunca mais viu falar desse lobo. Os porquinhos ficaram tão felizes, mas tão felizes e aliviados. Eles então resolveram morar todos
juntos na casinha de tijolos. Afinal, aquela era uma casinha muito segura. Vocês gostaram da história, amiguinhos? Porque eu amo essa história. E se você quer mais histórias, é só você deixar um super like, se inscrever no canal, que eu volto para contar muito mais para vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Olá, amiguinhos! Olha quem voltou para contar mais uma história. Sim, eu, a vovó Nete. E antes dessa história começar, eu quero pedir para você deixar um like e se inscrever no canal. A história de hoje é muito legal, então convida todo mundo para assistir com você. E a história de hoje é Aprendiz de Mágico, de Eduardo Oliveira. Vocês estão prontos? Porque a história vai começar. Aprendiz de Mágico. Aquela tinha sido uma noite fabulosa para Celso. Era dia do seu aniversário e nessa época era costume dos seus pais contratarem algum palhaço para animar a sua festa. Mas naquele dia não houve palhaço. Ao invés disso, apareceu um senhor muito simpático, vestindo um fraque e usando cartola. Celso tinha a ligeira impressão de já tê-lo visto em algum lugar. Mas antes de ter a chance de perguntar quem era, o homem chegou para ele e, num piscar de olhos, retirou uma porção de moedas da orelha do garoto. Foi quando todos entenderam que se tratava de um mágico. E logo todas as crianças fizeram silêncio e sentaram-se ao redor do convidado especial. Prestem bastante atenção nessa cartola, disse o mágico. Quero que tentem adivinhar o que irá sair daqui. Um coelho, disse um garoto. Um pombo, disse uma menina. Será? Disse o mágico, revirando a cartola e deixando sair voando dezenas de borboletas coloridas, que deixaram a decoração da festa ainda mais bonita. Nisso, seguiu-se um grande espetáculo, com diversos truques com cartas, lenços, objetos que desapareciam e vários outros. Na hora de se despedir, o mágico guardou seu melhor truque. Escondeu-se por detrás de uma cortina e diante dos olhos de todos desapareceu. Todas as crianças adoraram a apresentação e Celso questionava-se bastante sobre quem era aquele mágico. E então a pergunta foi respondida mais tarde. Depois que os convidados foram embora, na sala de estar, o mágico estava sentado descansando numa cadeira de balanço, conversando com o pai de Celso. Foi então que finalmente o garoto descobriu que o mágico era seu tio Alcebiades. Olá, Celso! Da última vez que eu te vi, você tinha apenas 3 anos, disse Alcebiades. Bem que eu achei seu rosto familiar. Não sabia que tínhamos um mágico na família, respondeu o garoto. Bem, eu sempre vivi viajando a vida inteira por conta da minha profissão. Por isso, era difícil visitá-los. Enquanto conversavam, um cachorrinho entrou na sala e veio sentar-se aos pés de Alcebiades. Seu nome era Houdini e foi batizado em homenagem a Harry Houdini, considerado o maior mágico de todos os tempos. Acompanhava seu dono há vários anos nas suas viagens. Alcebiades permaneceu hospedado na casa de Celso por alguns dias. Tinha decidido se aposentar e planejava comprar um sítio no interior, com as economias que fez ao longo da vida. Dali em diante, ele só se apresentaria de vez em quando. Nos dias que se seguiram, Celso mostrou-se bastante curioso com as habilidades de seu tio. Percebendo o interesse do garoto, Alcebiades resolveu ensinar-lhe alguns dos seus truques.
A primeira lição que ele ensinou foi a de que não existe mágica verdadeira. Tudo é apenas ilusão. E o bom mágico é aquele que consegue fazer com que o espectador não perceba que tudo isso não passa de um simples truque. Leva-se muitos anos até que se consiga obter o domínio de várias técnicas. Sabendo disso, Celso pôde conhecer vários truques com baralhos, lenços e moedas. Enquanto lhe ensinava, seu tio narrava várias de suas experiências nas viagens que fazia pelo mundo afora. A vida de um mágico é sempre cercada de diversos episódios curiosos e os dias são sempre emocionantes. Mas também é uma rotina dura, pois na maioria das vezes eles têm que ficar longos períodos longe da família e encarando extensas viagens até os locais onde são feitas as novas apresentações. Chegou o dia de Alcebiades ir embora. Com recompensa pelo empenho de seu sobrinho em aprender seus truques, deixou-lhe um presente, um kit de mágicas. Assim, despediu-se e foi embora, juntamente com Rudine, seu fiel e preguiçoso companheiro. Na escola, Celso agora havia se tornado bastante popular. Até mesmo os professores demonstravam grande surpresa com todos os truques que ele sabia. Quando questionado sobre como eles eram feitos, respondia com um sorriso no rosto: um bom mágico nunca revela seus segredos. Vocês gostaram da história, amiguinhos? Porque eu adorei! Essa história foi escrita por Eduardo Oliveira e ilustrado por Vanessa Alexandre. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e faça parte do nosso canal. Até a próxima historinha, amiguinhos. Agora eu vou tomar o meu cafezinho. Tchau! Olá, amiguinhos! Eu sou a Vovó Nete e hoje é dia de histórias. Vocês estão preparados para a história de hoje? Porque hoje tem uma história muito legal. A história de hoje é o Pinóquio. Mas vocês já sabem, antes da história começar, você precisa deixar o joinha, porque assim eu sei que você gostou da história e volto para contar mais. Então vocês estão preparados? Porque a história vai começar. Era uma vez um senhor que se chamava Gepeto. Ele era marceneiro e trabalhava fazendo muitos brinquedos de madeira. Só que ele tinha um sonho, ele queria muito ter um filho, porque ele se sentia muito sozinho. Mas ele não era casado, então ele não tinha ninguém. Um certo dia, ele encontrou uma madeira bem bonita e resolveu fazer um boneco. Mas não era boneco qualquer, era uma marionete. Neste dia, ele fez a marionete mais linda de todas. E ele ficou tão cansado, mas tão cansado, já era tarde. Então ele resolveu descansar. Naquela noite, apareceu na janela, lá no céu, uma linda estrela cadente. Então Gepeto resolveu fazer um pedido. Ele pediu para a estrela um filhinho para ser companheiro dele. Mas ele não acreditou muito nessa história de estrela, não. E foi descansar. Naquela noite apareceu uma fada. Será que foi a estrela? Vocês não vão acreditar. Aquela fadinha ouviu o pedido do Gepeto e ao encontrar a marionete, ela resolveu fazer uma surpresa. Ela transformou a marionete em um menino. Vocês não imaginam como ele ficou bonitinho. De repente, o Gepeto ouviu um barulho e acordou assustado. Ele procurou, mas não tinha ninguém. De repente, ele ouviu uma voz de criança vindo lá do balcão. Gepeto levantou e começou a olhar para todos os lados. Da onde vinha aquela voz? Tinha alguém na casa dele. De repente, ele tomou um susto. Era o
viu? Ele estava conversando e estava se mexendo de verdade. Ele ficou muito assustado. O que estava acontecendo? Mas aí ele se lembrou do pedido e ficou muito feliz, porque agora ele tinha uma companhia. Mas e agora? Um boneco de madeira teria que ter um nome. Então ele chamou o boneco de Pinóquio. Pinóquio estava tão feliz, os dois começaram até a dançar juntos e rolaram a noite conversando. No dia seguinte, pela manhã, Pinóquio pediu para ir à escola, pois ele achava que o menino deveria ir à escola. Gepeto ficou muito preocupado, mas ele tinha razão. Um menino deveria frequentar a escola, pois é muito importante. Então ele pegou suas economias e resolveu comprar os livros para Pinóquio. No dia seguinte, Pinóquio estava muito contente, afinal era seu primeiro dia de aula, ele iria fazer muitos amigos. Gepeto então disse a ele: vá direto para a escola e não converse com estranhos. E lá foi o Pinóquio todo feliz e saltitante. No caminho da escola apareceram dois animais estranhos, um gato e uma raposa. Eles então perguntaram para o Pinóquio: aonde você vai, garotinho? E o Pinóquio respondeu: eu estou indo para a escola. A raposa começou a rir e falar: que escola nada, eu tenho um lugar muito mais interessante. O Pinóquio então disse: não, eu preciso ir para a escola. Hoje é meu primeiro dia de aula. O gato então olhou para ele e disse: onde eu posso te levar? É muito mais legal que a escola. Deixa a escola para amanhã. O Pinóquio ficou curioso, pensativo e não resistiu. Lá foi o Pinóquio atrás do gato e da raposa. Eles chegaram num lugar que parecia um teatro. Pinóquio nunca tinha visto aquilo e ficou encantado. Quando ele entrou, viu muitos bonecos parecidos com ele, que dançavam e cantavam. Ele ficou apaixonado. Mas o que Pinóquio não esperava era que o dono daquele teatro era um homem muito malvado. Quando ele viu Pinóquio que conversava, se mexia, ele se encantou e fez uma proposta para Pinóquio. Ele disse para o Pinóquio ir lá trabalhar com ele e que daria muito dinheiro para o Pinóquio. Pinóquio pensou: nossa, mas eu poderia levar dinheiro para Gepeto, ele é tão pobrezinho, nós teríamos mais coisas. E ficou pensativo e prometeu voltar no outro dia. Chegando em casa, Gepeto correu para ver como o Pinóquio estava e como tinha sido seu primeiro dia de aula. Pinóquio ficou pensativo. O que ele iria falar? Pensou e teve que contar uma mentira. Disse que tinha amado a escola, os amigos e tinha sido um dia muito legal. Naquele mesmo instante, enquanto Pinóquio mentia, o seu nariz começou a crescer. O Gepeto ficou espantado. Que estranho, essa madeira que eu fiz o boneco, será que ela estica? Naquela mesma noite, a fadinha voltou a aparecer e perguntou para o Pinóquio por que o nariz dele estava crescendo. Pinóquio ficou envergonhado, mas confessou. Contou para a fadinha que tinha mentido. A fadinha disse para ele que era muito feio mentir e que ele não poderia fazer aquilo, porque senão ele nunca iria se tornar um garoto de verdade. Pinóquio pediu perdão e disse que nunca mais iria fazer aquilo. Então, a fadinha resolveu dar uma chance para o Pinóquio e diminuiu novamente o seu nariz. Mas ela disse que deixaria com ele a consciência, que era um grilinho. Ele seria a consciência de Pinóquio, ele iria acompanhar o Pinóquio e não deixar o Pinóquio fazer mais coisas erradas. Pinóquio então foi descansar. Afinal, no dia seguinte, tinha aula e dessa vez seria o seu primeiro dia de aula mesmo, né? O Pinóquio dormiu, quando acordou, foi feliz da vida para a escola, só que dessa vez com uma companhia, a sua consciência. No
No meio do caminho, quem estava lá? Sim, aqueles dois de novo, a raposa e o gato. Foram correndo encontrar Pinóquio. Eles logo já foram tentar convencer Pinóquio que aquele dia seria muito mais legal. Pinóquio estava certo que aquele dia ele ia para a escola. Mas depois de um pouco de conversinha, lá foi Pinóquio novamente a outro caminho, que não era a escola. O grilo falante tentava a todo momento convencer Pinóquio que não era uma boa ideia, mas o Pinóquio nem ouvia. Chegando lá, ele viu novamente aquele monte de bonecos se apresentando e ficou encantado e aceitou a proposta do dono do teatro. Começou a trabalhar com ele e todos os dias, em vez de ir para a escola, ia para o teatro. E assim foi mentindo para Gepeto. Quando ele mentia, o seu nariz crescia. O nariz dele já estava chegando do outro lado. Aquele dia era dia de Pinóquio receber o seu primeiro pagamento. E na hora que Pinóquio foi conversar com o dono do teatro, sabe o que ele fez? Ele prendeu o Pinóquio e não deixou mais o Pinóquio voltar para casa. A consciência, que era o grilo, falou: "Eu te avisei, Pinóquio, e agora como vamos sair daqui, Pinóquio?" Enquanto isso, o senhor Gepeto estava muito preocupado. Aonde estava Pinóquio? Pois já estava ficando tarde e nada de Pinóquio aparecer. Ele começou a procurar por todos os lados e ninguém tinha visto Pinóquio. Ele perguntou para os vizinhos, para todos os amiguinhos e ninguém tinha visto Pinóquio. Enquanto Gepeto procurava o Pinóquio por toda a cidade, lá no teatro o dono prendia Pinóquio em uma gaiola. Pinóquio ficou tão triste e de repente a fadinha apareceu novamente para o Pinóquio. Pinóquio estava muito envergonhado e contou tudo para a fadinha o que tinha acontecido. Mas dessa vez a fadinha não iria ajudá-lo não, porque ele precisava fazer por merecer. O dono do teatro pegou a gaiola e levou para bem longe. Ele levou Pinóquio para um lugar onde tinha muitas outras crianças. Mas vocês não imaginam como elas eram. Elas tinham orelhas de burro, rabinhos de burro e até zurravam como burro. Aquelas crianças eram crianças que não iam para a escola, não gostavam de estudar e viraram burrinhos. Pinóquio ficou apavorado, porque quanto mais o tempo passava, mais igual aqueles burrinhos ele ficava. Enquanto isso, bem distante dali, estava Gepeto, à procura de Pinóquio. Ele procurou e não encontrou. Então o único lugar que ele ainda não tinha olhado era no mar. Ele pegou o seu bote e foi navegando para tentar atravessar a cidade. Mas no meio do caminho ele encontrou uma baleia gigante. Ela tinha uma boca enorme e ela engoliu Gepeto junto com o bote e tudo. Pinóquio estava tão arrependido, ele precisava sair dali, contar tudo para Gepeto, pois ele queria ser um bom menino. Ele conseguiu escapar e foi correndo para sua casa, mas chegando lá não encontrou Gepeto. Começou a procurar e ficou sabendo que ele tinha pegado um bote. Pinóquio foi correndo para o mar atrás de Gepeto. Começou a nadar, quando de repente ele viu a baleia. Aquela baleia gigante abriu a boca e também comeu Pinóquio. Quando chegou lá dentro da baleia, Pinóquio viu quem estava lá. Era Gepeto. Ele estava vivo. Gepeto ficou tão feliz em encontrar Pinóquio. Eles se abraçaram muito. Mas agora eles precisavam de um plano. Como eles iriam sair de dentro da baleia? Pensaram e resolveram fazer uma fogueira.
Não me pergunte como, mas eles conseguiram. A baleia então sentiu o cheiro da fumacinha e deu um espirrão. Quando ela deu um atchim, eles saíram pelas ondas e conseguiram escapar da baleia. Pinóquio e Gepeto então voltaram para casa. Eles estavam muito felizes. Pinóquio se arrependeu muito do que tinha feito, se arrependeu de todas as mentiras e contou toda a verdade para Gepeto. Enquanto ele contava a verdade, a fadinha apareceu novamente e viu que ele realmente estava arrependido e que ele realmente era um bom menino. Ela então aceitou o pedido de Pinóquio e transformou ele em um menino de verdade. Pinóquio agora não era mais de madeira, ele era um menino lindo e muito inteligente. Pinóquio e Gepeto ficaram muito felizes. Gepeto estava radiante, afinal, agora ele tinha um menino de verdade. Eles ficaram muito felizes e no dia seguinte o Pinóquio foi para a escola de verdade e ele ficou um menino muito inteligente e assim eles formaram uma família muito feliz. Vocês gostaram da história, amiguinhos? Porque eu amei! A história do Pinóquio é muito legal. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho e venha ser um inscrito também. Aí você vai poder ver essa e outras histórias que a gente conta pra vocês. Até o próximo vídeo! Olá, amiguinhos! Aqui é a Vovonete e hoje eu vim contar mais uma historinha pra vocês. Mas antes de começar a história, você precisa deixar um like bem legal, assim eu posso voltar e contar mais uma história pra vocês. E a historinha de hoje é Os Caixinhos de Cecília. É uma historinha escrita pela Suelane Ribeiro. Vocês estão prontos para a história? Porque senta que ela vai começar. Os Caixinhos de Cecília. Cecília é uma linda e divertida garotinha. Adora fazer perguntas, principalmente aos seus pais. Perguntava sobre o sol, os animais, os arrotos, o vento, a chuva. Mas se tinha uma coisa que intrigava era o seu cabelo. Papai tinha a cabeça raspada. Mamãe, o cabelo liso e preto. Então por que nascera com caixinhos? Muitos caixinhos. Sua irmã mais velha, filha da mamãe do primeiro casamento, também tinha cabelo liso. Cecília admirava tanto, achava bonita, inteligente, queria ser igual a Carla. Seus pais lhe explicaram que Cecília era especial, pois trazia consigo a mistura de duas grandes etnias brasileiras, a negra e a branca. Mas Cecília não compreendia nada daquelas palavras difíceis e bonitas. Queria brincar e ser igual a sua irmã. Começou pelo cabelo. Passou uma tarde inteira esticando os caixinhos. Mas em qualquer simples descuido, eles pulavam feito molinhas. O braço doeu bastante de ficar na mesma posição. As câimbras foram intensas e no final do dia desistiu de puxar o cabelo. No dia seguinte, pegou a pranchinha de uma coleguinha e escovou o cabelo. Achou aquilo magnífico. Ele estava bem parecido com o da sua irmã. Seus pais não gostaram da travessura da garota, mas ela não pensou duas vezes. Iria ficar com aquele visual. Foi brincar com os seus amigos, correu, pulou, tomou banho de mangueira e o seu cabelo encolheu. Cecília ficou muito triste, pois não imaginava que o seu cabelo, que era antes liso, igual o da irmã, voltasse a ser cacheado. Voltou para casa, cabisbaixa e vergonhosa. Entrou em casa e foi direto para o seu quarto. A mãe dela estranhou o comportamento da menina, sempre feliz e risonha.
resolveu dar uma boa notícia. No dia seguinte, iriam visitar Carlinha, a irmã mais velha de Cecília. Neste dia, a garotinha de caixinhos nem se animou com o que a mãe falara. Na manhã seguinte, as duas foram até a casa de Carlinha. A jovem estava animada, pois iria receber uma amiga que estudara com ela na faculdade. Carlinha havia feito faculdade em outro estado e ficara hospedada durante um ano na casa da amiga baiana. Agora era a vez de retribuir a hospitalidade. A irmã mais velha fez várias comidas típicas pernambucanas e um banquete de frutos do mar. Embora estivesse feliz com a chegada da amiga, não escondia o incômodo em ver a tristeza de Cecília. Decidiu conversar com a garota, a fim de descobrir o que ocorrera. Oi, linda, o que houve? Por que você está tão tristinha? Não é nada. Como não? Conheço você. Aconteceu alguma coisa e não adianta me esconder. É que eu sou muito feia. Queria muito ser igual a você, mas não consigo. Sou mais escura e o meu cabelo é cheio de molinhas. Meu amor, você é linda e os seus caixinhos mais ainda. Cada ser humano é diferente, com cabelos lisos, cacheados, ondulados. Nós somos filhas de pais diferentes, por isso possuímos traços tão diversos. A campainha toca e a visita chega. Depois conversamos, Ceci. Tenho que receber a minha amiga. Vamos. Mesmo após a explicação e cuidado da irmã, Cecília não se achava bonita. Via-se distorcida diante do espelho. A amiga da sua irmã chegara. Chamava-se Betânia. Era do interior da Bahia, mas atualmente morava em Salvador. Betânia tinha pele negra, cabelos curtos e cacheados. Era bonita e no cabelo trazia um lindo arranjo de flor. A menina Cecília ficara encantada com a beleza da baiana. Ela vinha a Recife pela primeira vez. Carla a levaria aos pontos turísticos de Recife e Olinda. As duas estavam animadas e não paravam de falar, relembrar histórias, trocar confissões e dar muitas risadas. Cecília ria com as histórias da Betânia. Parecia até esquecer-se da tristeza que antes a tomava conta. Na hora do almoço, ela, a mãe, a irmã e Betânia se descontraíram bastante. Conversaram muito sobre as belezas dos estados, Bahia e Pernambuco. A menina não escondia sua admiração por Betânia. Era bonita e muito engraçada. Cecília tinha um novo ídolo. Após o almoço do domingo, foram assistir ao ensaio de Carla em Olinda. Ela tocava em um grupo de maracatu e ensaiava durante o ano para as apresentações carnavalescas. Cecília ficou encantada com as rufadas das alfaias. Foi pelas ladeiras da cidade histórica que aceitou a sua identidade negra. Daquele dia em diante, deixou o vento secar os seus lindos caixinhos, herança dos povos negros que ajudaram a formar a cultura brasileira. Esse livro foi escrito por Suelane Ribeiro e ilustrado por Caio Hogan. Vocês gostaram dessa história, amiguinhos? Porque eu adorei! Se você gostou dessa história, deixa aquele like super legal, porque assim eu volto e conto outra pra vocês. Ah, não se esquece de inscrever no canal, porque assim você vai ver todas as minhas historinhas. Agora eu vou tomar um chazinho. Até o próximo vídeo! Olá, amiguinhos! Feliz Páscoa! Eu sou a Vovó Nete e você já sabe, né? Eu vim contar uma historinha pra você. Não esquece de deixar o seu like e se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma das nossas histórias. Hoje eu estou aqui com o meu celular. Sabia que dá pra ler livros também pelo celular? Existem muitos livros virtuais para você ler. E hoje, como é Páscoa,
Páscoa, eu trouxe uma historinha de Páscoa para vocês. A historinha de hoje é de Ruth Rocha e se chama assim: O Coelhinho que não era de Páscoa. Vivinho era um coelhinho, branquinho, redondo e fofinho. Todos os dias Vivinho ia à escola com os seus irmãos. Aprendia a pular, aprendia a correr e aprendia qual era a melhor couve para se comer. Os coelhinhos foram crescendo e chegou a hora deles escolherem uma profissão. Os irmãos de Vivinho já tinham resolvido: eu vou ser um coelho de Páscoa, igual ao meu pai. O outro disse: eu vou ser um coelho de Páscoa, igual ao meu avô. E o terceiro disse: eu vou ser um coelho de Páscoa, igual ao meu bisavô. E todos queriam ser coelhos de Páscoa, como os trisavós, os tataravós e todos os avós. Só Vivinho que não dizia nada. Os pais perguntavam, os irmãos indagavam: e você, Vivinho? E você? Bom, dizia Vivinho, eu não sei o que eu quero ser, mas eu sei o que eu não quero ser: coelho de Páscoa. Vivinho arranjou uma porção de amigos: o beija-flor Florindo, a borboleta Julieta e a abelha Melinda. Onde é que já se viu coelho brincar com abelha? Diziam os irmãos de Vivinho. Os pais de Vivinho se aborreciam. Um coelho tem que ter uma profissão. Onde é que nós vamos parar com essa vadiação? Não se preocupem, Vivinho dizia. Estou aprendendo uma ótima profissão. Só se ele está aprendendo a voar, diziam os pais de Vivinho. Só se ele está aprendendo a zumbir, os irmãos de Vivinho caçoavam. O tempo passou, a Páscoa estava chegando. Papai e mamãe coelho foram comprar os ovos para distribuir. Mas as fábricas tinham muitas encomendas, não tinham mais ovinhos para vender. Em todo lugar, a resposta era a mesma: tudo vendido, não temos mais nada. O casal coelho foi a tudo que foi fábrica da floresta: do seu Antão, do seu João, do seu Simão. Tudo vendido, tudo vendido. Do seu Veloso, do seu Matoso, do seu Cardoso. Tudo vendido. Do seu Tônio, do seu Petrônio, do seu Sinfônio. Tudo vendido. Mas a resposta era sempre a mesma: tudo vendido, seu coelho, tudo vendido. Os dois voltaram para casa desanimados. Ora essa, isso nunca aconteceu. Não podemos desapontar as crianças, disse a mamãe. Mas nós já fomos a todas as fábricas. Não tem jeito não, disse o papai. Os irmãos do coelhinho estavam muito tristes. Nossa primeira distribuição. Ai, que tristeza no coração. Vivinho vinha chegando com Melinda. Por que não fazemos os ovos nós mesmos? É que nós não sabemos. Coelho de Páscoa sabe distribuir ovos. Não sabe fazer, disse a família do coelhinho. Pois eu sei, disse Vivinho. Eu sei. Será que ele sabe? Disse o pai. Ele disse que sabe, disseram os irmãos. Ele sabe, disse a mamãe. E com quem você aprendeu? Disseram todos os coelhinhos. Com meus amigos. Eu não disse que estava aprendendo uma profissão? Pois eu aprendi a tirar pólen das flores com Julieta e Florindo. E Melinda, a maior doceira do mundo, me ensinou tudo que é doce. A casa da família Coelho virou uma verdadeira fábrica. Todos ajudavam: papai coelho, mamãe coelha e os coelhinhos. E era Vivinho que comandava o trabalho. E os amiguinhos também: Florindo, o beija-flor,
Julieta, a borboleta, e Melinda, a maior doceira do mundo. E quando a Páscoa chegou, estavam todos preparados. As cestas de ovos estavam prontas e os pais de Vivinho estavam contentes. A mãe de Vivinho disse: agora nosso filho tem uma profissão. E o pai de Vivinho falou: cada um deve seguir a sua vocação. E você, qual é a sua vocação? O que você vai ser quando crescer? Você gostou dessa história? Essa história é de Ruth Rocha e é ilustrada por Elizabeth Teixeira. Então você já sabe, se você gostou, deixe um like, se inscreve no canal e uma feliz Páscoa para vocês. Até o próximo vídeo. Olá, amiguinhos! Eu sou a vovó Nete. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Mas se vocês gostarem dessa história, deixa bastante joinha que eu volto e conto mais. E a história de hoje é O Menino das Estrelas, de Nádia Thiago. Vocês estão preparados? Porque então senta, que a história vai começar. No alto da montanha mais alta, no topo do mundo, existia uma cidade muito diferente de todas que existem no resto do mundo. Lá, tudo era colorido, as pessoas felizes, a natureza era respeitada e as crianças sempre estavam sorrindo e brincando. Tudo parecia perfeito e nada abalava a paz dos seus moradores. Entre os cidadãos existia uma família. Era a mãe, o pai e um filhinho muito especial. Um menininho bastante simpático, com cabelos e olhos pretos e brilhantes. E uma pele bem branquinha. Esse garotinho gostava muito de pular. Estava sempre sorrindo e gostava de falar com todas as pessoas. Não importavam quem eram. Sempre sorria e cumprimentava todo mundo por onde passava. Todos na cidade ficavam admirados com sua simpatia e esperteza. E de onde vinha tanta alegria e energia? Quanto mais o menino ficava feliz, mais alto conseguia pular e mais seus olhos e cabelos brilhavam. E assim crescia esse menino tão especial. Um dia, os amiguinhos da escola perguntaram: Tato, qual é o dia do seu aniversário? Ele então respondeu: bem, nunca comemorei. E ficou pensando sobre o assunto. Ao chegar em casa, esperou a hora do jantar e, pensativo, perguntou aos seus pais: mamãe, papai, qual é o dia do meu aniversário? Espantados com a pergunta, eles desconversaram e não responderam ao garoto, pois isso era um segredo que guardavam. Em seguida, ficaram olhando um para o outro e perguntaram qual era o motivo para ele querer saber. O garoto respondeu: todos comemoram um aniversário. Qual é a data do meu? Gostaria de reunir meus amigos e comemorar com uma grande festa. No dia seguinte, os amiguinhos da escola voltaram a perguntar: então, Tato, qual é o dia do seu aniversário? E nada de respostas. Resolveram então desvendar este mistério e foram perguntar às pessoas da cidade. Mas ninguém sabia responder. Todos davam uma desculpa e mudavam de assunto. Nessa noite, antes de dormir, quando olhava as estrelas, Tato perguntou: estrelas, qual é o mistério? Qual é o segredo do meu aniversário? E logo pegou no sono. Enquanto dormia, algo mágico aconteceu. O quarto onde morava se encheu de luz e Tato sonhou que estava tão feliz e conseguia pular tão alto que alcançava as estrelas e conversava com elas. No seu sonho,
descobriu que as estrelas não falam, mas que elas cantam. E numa dessas canções contavam história. Havia uma mulher que queria muito um menininho. Ela pedia todos os dias aos céus, até que nós resolvemos atender o seu desejo. Em uma noite de Natal, enviamos nossa luz e de uma parte do coração da mamãe, fizemos o coração de um menino muito especial. Deitado dentro de uma linda cesta, o deixamos de presente para essa mulher, junto com uma carta que dizia: cuide bem dele. Nós havíamos escutado o seu pedido. Ele é muito especial e deve ser alimentado principalmente de amor. E foi assim que demos esse presente à mamãe, que recebeu com alegria e cuidava do filho tão desejado com muito amor. Por isso, ele era tão feliz, por tanto amor que recebia dos seus pais e de todos que os conheciam. Por isso, guardavam o segredo. Depois de conversar e contar o mistério que a cidade toda escondia, decidiram comemorar o aniversário na noite em que ele apareceu, na noite de Natal. Naquele mesmo ano, houve uma festança e todos comemoraram com um grande bolo em formato de estrela. Muitos doces e presentes tinham naquela festa. Estavam tão felizes que o som da festa chegou até as estrelas, que cantaram e dançaram também. Toda a cidade ficou iluminada e todos conseguiam saltar bem alto, assim como o menino. Desde então, todos os anos comemoravam juntos e festejavam com as estrelas. Este livro foi escrito por Nádia Thiago e ilustrado por Michela Curtis. Vocês gostaram, amiguinhos, dessa história? Porque eu adorei! E se você quiser que eu volte aqui para contar mais uma história, é só deixar um super like. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, porque assim você vai ver todos os nossos vídeos e ouvir todas as nossas histórias. Até a próxima historinha, amiguinhos!